Olá, eu sou Luiz Spinelli e nessa videoaula eu vou tratar de um assunto que é abordado de forma recorrente no mercado, que é a tal síndrome da suspensão inerte. É um assunto que talvez seja de conhecimento de muitos dos profissionais do mercado, se não até da maioria. Porque, como eu falei, frequentemente ele é abordado na forma de texto em livro, de artigos, de postagens nas redes sociais, até mesmo de videoaulas. Só que muito desse conhecimento que tem sido compartilhado e perpetuado no mercado, ele tem como base alguns equívocos. Por isso que eu intitulei essa videoaula como Síndrome da Suspensão Inerte, Fatos e Mitos. Então o objetivo dessa aula é nós corrigirmos algumas falhas na abordagem desse assunto, corrigir alguns equívocos, alguns erros e valorizar aquilo que é fato num problema que é grave, que é sério e que envolve as rotinas do trabalho em altura. E o que é essa tal síndrome da suspensão inerte? O que significa essa expressão? Vamos entender? Síndrome. O que é síndrome? Síndrome é um termo usado pela medicina e pela psicologia para designar um conjunto de sinais, de sintomas, ou seja, várias coisas acontecendo simultaneamente no corpo humano. Isso é síndrome. Aí nós temos síndrome da suspensão inerte. O que é essa tal suspensão? É porque no contexto desta aula nós estamos considerando as rotinas de trabalho em altura. Nós estamos considerando que um trabalhador vai estar suspenso por um cinturão de segurança, né? E, mais especificamente, normalmente quando esse assunto ele é abordado, o cenário onde ele é encaixado, o contexto, é de uma pós-queda. Ou seja, um trabalhador provido de um sistema de retenção de quedas, ele leva a queda, ele é amparado por esse sistema e após a queda ele vai ficar suspenso pelo cinturão de segurança e os demais componentes do sistema de retenção de quedas. Por isso, então, a suspensão. E aí nós temos, então, terminando essa expressão, síndrome da suspensão inerte. O que significa essa palavra inerte? Significa falta de atividade, sem movimento, imóvel. E aí nós vamos, ao longo desta aula, nós vamos perceber que esta falta de atividade, esta falta de movimento é um dos fatores determinantes para a manifestação dos sintomas que são chamados de síndrome da suspensão inerte. Falta de movimento, a falta de atividade é um fator crucial, né, para que essa situação coloque em risco a vida de um trabalhador após uma queda e que esteja suspenso pelo cinturão de segurança. E qual é o conhecimento comum? Como é que a maioria das pessoas aqui no Brasil entendem essa tal síndrome da suspensão inerte? Entendem assim: o peso do trabalhador apoiado sobre as fitas do cinturão de segurança fazem com que os vasos sanguíneos da perna sejam pressionados, o que prejudica a circulação sanguínea. Com a circulação do sangue prejudicada, vão surgir os sintomas, que a gente chama de síndrome da suspensão inerte, cujo agravamento pode até levar à morte, e pode levar à morte até de forma rápida. Só que essa ideia está errada. É isso mesmo. Existe uma relação com o uso do cinturão? Até existe, mas não dessa forma como as pessoas imaginam. Não tem nada a ver com a pressão das fitas do cinturão sobre os vasos sanguíneos, né? E é isso que nós vamos ver ao longo da aula. É a segunda aula, a segunda videoaula que foi viabilizada, foi possível a produção dela pelo investimento do Instituto Santa Catarina. A primeira aula
que foi produzida e disponibilizada aqui no meu canal foi sobre o novo texto da NR5, que é a norma regulamentadora que trata da CIPA. E aí nessa aula eu abordo as alterações no campo treinamento. Então na época nós entendemos que o mercado estava precisando de uma orientação a respeito disso. Tinham muitos profissionais confusos com as mudanças que vieram com a nova redação. Além deles terem investido nessas duas videoaulas, que estão aqui disponíveis nesse meu canal no YouTube, eles também investiram em outras iniciativas que beneficiam você. Então eles foram co-patrocinadores na produção do manual sobre detecção de gases. Eles investiram na produção do manual que aborda proteção respiratória, com ênfase nas soluções para atmosferas IPVS. E também investiram na minha última obra, que é o manual sobre sistemas de ancoragem, disponibilizado de forma livre e gratuita. E isso só foi possível pelo investimento de empresas como o Instituto Santa Catarina. Para quem não os conhece, eles são um dos pioneiros dos cursos à distância, abordando temas relacionados com a segurança do trabalho. Eles estão há 14 anos no mercado. E além dos cursos à distância, eles também atendem as empresas através de cursos semipresenciais, presenciais e, quando necessário, aí eles elaboram projetos específicos para atender a demandas ou necessidades de determinadas empresas. Na carteira de clientes, hoje eles reúnem várias empresas importantes. Então, vale a pena você conhecer o trabalho do Instituto Santa Catarina. Eu coloquei aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link da página deles e eu recomendo que você acesse, mesmo que você não precise de nada nesse momento. Mas vai conhecer o trabalho deles para saber aonde encontrar aquilo que você precisa quando for necessário. Ok? Algo que eu considero importante, acho que ser colocado aqui para vocês, é de que eu não sou um profissional de saúde. Então eu me coloco aqui como um leigo sobre assuntos relacionados com medicina, ok? Então eu sou um leigo, me coloco como um leigo que pesquisou, estudou, interpretou e que agora compartilha com outros leigos o que conseguiu aprender. É evidente que por uma questão de responsabilidade, eu precisei buscar o auxílio de profissionais que são da área de saúde. Então eu pude contar com a colaboração de 2 médicos que em algum momento eles precisaram estudar esse tema. E a grande contribuição que eles me deram foi selecionar um conjunto de artigos e encaminhar para mim para que eu tivesse esse material de estudo. Um dos médicos, além dessa contribuição, também me ajudou a esclarecer dúvidas que surgiram durante a leitura desses documentos. E, por uma questão de compromisso e responsabilidade, eu não vou me limitar aqui só ao conteúdo que vai ser apresentado nessa aula. Eu vou compartilhar com vocês fontes, né? As fontes dos quais eu me baseei, pelo menos a maior parte das fontes dos quais eu me baseei para preparar essa aula. Então eu vou indicar 4 artigos em inglês que estão disponíveis na internet, um artigo em português. Eu vou indicar também uma videoaula, né, em português, para que aqueles que precisam se inteirar melhor desse assunto tenham onde buscar mais informação e conhecimento. Na introdução dessa aula, eu afirmei que esse conhecimento comum que existe aqui no Brasil, né, de que o fator que gera, né, que manifesta, que faz manifestar a síndrome da suspensão inerte, seria a compressão das fitas do cinturão de segurança quando um trabalhador está suspenso por ele. E eu afirmei que isso está errado. Tá? Essa não é a verdadeira causa, né, desse problema tão sério que a gente pode ter nas rotinas de trabalho em altura. E só para chamar a atenção, né, de que se a gente parar para ponderar um pouquinho, realmente tem algo de estranho nesse argumento. Olha, vamos pensar nas atividades esportivas. Então, antes de começar a atuar no mercado industrial, eu já tinha anos de prática em esportes de aventura, como a escalada em rocha, a exploração de cavernas. Tá? E em cavernas, especialmente, eu mesmo tive situações de passar muito tempo sustentado por um cinturão de segurança. Que na área esportiva a gente chama de cadeirinha, ou baudrier, mas o mais popular é cadeirinha. Né? E o que dizer
dos profissionais de acesso por cordas é a de um profissional que foi treinado, foi avaliado e foi certificado para usar cordas para acesso, chegar até o local do trabalho, né, se posicionar para poder executar a tarefa e, ao mesmo tempo, né, usar de cordas para a sua proteção contra quedas. Este profissional é alguém que ele trabalha suspenso por um cinturão de segurança. Então, se o fato de você estar sentado, né, com seu peso sobre um cinturão de segurança pode prejudicar a circulação sanguínea a ponto de levar alguém à morte, como é que fica, então, essas atividades? Seria inviável, né? Você pensar na prática da escalada em rocha, na prática da exploração de cavernas e outras atividades verticais, né, em atividades outdoor, ou a escalada industrial, né, o acesso por cordas praticado no ambiente industrial. Concorda? Então tem algo aí que não se encaixa nesse conhecimento comum de que o fato de estar suspenso por um cinto, então, pode levar alguém à morte. Vale sabermos, é importante nós sabermos, que esses vasos sanguíneos, os principais, estão descendo do coração para, né, as extremidades das pernas, ou retornando, né, das pernas, das partes inferiores do corpo para o coração e pulmões, eles passam pela parte de cima da coxa. Olha essas ilustrações. Estão vendo que com relação aos ossos da bacia, esses vasos sanguíneos, artéria e veias, eles estão passando na frente dos ossos. Dá para perceber qual é a posição que ele fica com relação às pernas, à coxa? Quer dizer, fica na parte de cima das coxas, né, próximo da virilha, mas não da virilha. Quer dizer, então é uma área que dificilmente vai ser afetada, né, pela compressão das fitas do cinto. Eu não vou aqui, né, garantir que não haja maneira de que um cinto mal usado, um modelo muito ruim de cinto, uma posição exótica de um trabalhador, né, não possa haver algum tipo de garroteamento, né, da perna a ponto de afetar, né, esses vasos sanguíneos. Não sei, pode ser que tenha, mas em condições comuns, em condições normais, não. O uso do cinto não afeta as artérias ou as veias femorais, como se chamam. Tudo bem? Então é só para enfatizar que essa ideia, esse conhecimento tão arraigado, né, de que as fitas dos cintos comprimem os vasos sanguíneos e isso leva a síndrome, não é verdade. Agora, se não é isso, é o que então? Para responder adequadamente a essa pergunta, eu vou relembrar alguns conhecimentos sobre o corpo humano que, não sei se todos, mas talvez boa parte dos que estão me assistindo aprenderam quando estavam na escola, seja no ensino fundamental ou no ensino médio, né, sobre o corpo humano nas aulas de ciências. Então, para que a argumentação ela tenha um começo, meio e fim, tem uma sequência lógica, e aí os argumentos mais específicos façam sentido, vamos relembrar algumas coisas. Bom, o corpo humano é uma máquina extraordinária, né? Mas como qualquer máquina, ela precisa de uma fonte de energia para funcionar. Bom, as diferentes formas de energia dos quais nós vamos nutrir o corpo para ele se manter funcionando, nos manter vivos, elas variam. Então nós precisamos de nutrientes, né? De um conjunto de nutrientes, né, que a gente consegue através dos alimentos. Uma outra necessidade importante é a água. O terceiro é um tal de oxigênio. Então nós precisamos de oxigênio para nos manter vivos. De toda essa lista, né, a mais urgente é o tal oxigênio. Porque os nutrientes que a gente absorve através dos alimentos, o corpo humano tem uma certa tolerância à falta de comida, tá? Porque ele vai usar das reservas que ele tem, que ele armazenou no próprio organismo. Né? Então, um ser humano pode passar semanas sem comer, né? Até que chegue no limite da morte. Com relação à água, também essencial para a vida, um ser humano é capaz de sobreviver sem água durante alguns dias. Mas o oxigênio não. O oxigênio é uma necessidade
é um suprimento do qual nós precisamos dele de forma ininterrupta e imediata. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se faltar oxigênio, se a gente interromper o suprimento de oxigênio para o nosso corpo, a morte acontece rapidamente. Ela acontece em minutos. Então é isso que nós vamos dar foco, ênfase nessa aula. A gente vai abordar muito a necessidade e os efeitos que a falta do oxigênio pode fazer sobre o nosso corpo. E o que é o oxigênio? Bom, nós temos na natureza o elemento oxigênio, ou seja, é um átomo. Agora aqui, nas representações gráficas que eu vou apresentar, a gente vai representar então esse átomo de oxigênio como uma esfera azul com o símbolo oxigênio, que é a letra O de oxigênio. Tudo bem? Mas não é disso que a gente precisa. O que o organismo precisa é do gás oxigênio. E o que é o gás oxigênio? É um gás formado por moléculas de oxigênio. O que é uma molécula? Vamos relembrar? É um agrupamento de átomos. Então, quando você une dois átomos de oxigênio, você forma uma molécula do gás oxigênio. E é isso que a gente precisa. Aí pode parecer, mas que diferença faz, né? Se você tem um átomo de oxigênio ou dois átomos de oxigênio juntos, que diferença faz? Olha que diferença faz. Se numa molécula, em vez de você agrupar dois átomos de oxigênio, você agrupar três, quer dizer, colocar um terceiro átomo nessa molécula, você não tem mais o gás oxigênio, você tem ozônio. E o ozônio é tóxico. E essa molécula de oxigênio, ela vai ser representada pelo símbolo O2. Então, O de oxigênio e 2 que significa que aquela molécula é composta de dois átomos de oxigênio. A atmosfera do nosso planeta, que é composta por vários gases, os dois mais volumosos, é o nitrogênio, que é a maior parte, 2/3 da nossa atmosfera é de nitrogênio, com o qual a gente não reage, a gente não absorve. E o segundo gás em maior volume nessa atmosfera é o tal de oxigênio, o gás oxigênio, que está presente na atmosfera do planeta Terra numa concentração de quase 21%, 20,9%. Na introdução desse assunto, eu usei o termo célula. O que são as células? São formadas, obviamente, por moléculas, e são as células que dão função a um determinado tecido do corpo humano, um determinado órgão. Então, são as células que realizam o trabalho e dão função a esses tecidos. Então, aos músculos, ao coração, ao cérebro, aos rins, aparelho digestivo, a pele humana. Tá? E são essas células que precisam, então, receber os nutrientes para realizar esse trabalho, precisam receber o oxigênio para executar esse trabalho que chama de metabolismo. Como qualquer unidade que está fabricando alguma coisa, além de receber os suprimentos, para poder produzir aquilo ao qual se propõe, também, ao final do processo, vai ter refugos. Então, as células elas recebem oxigênio para o metabolismo e no final desse processo elas devolvem o gás carbônico, que é um gás formado por uma molécula que se constitui de um átomo de carbono e 2 de oxigênio. Então, esse CO2 é o que a gente chama de gás carbônico ou, se quisermos ser mais técnicos, dióxido de carbono. Agora, a questão é o seguinte, como é que esse ar, esse oxigênio presente no ar, que nos envolve, que está ao nosso redor, como é que ele vai chegar nas células do nosso corpo para que elas realizem as suas funções? Nós temos um conjunto de órgãos e de funções que vão captar o ar com o oxigênio, certo? Trazer para dentro do corpo humano e depois distribuir, absorver aquilo que importa, que é o oxigênio, e distribuir isso para todas as células do nosso organismo. E ao abordarmos esse processo, nós devemos lembrar de 3 funções básicas, de 3 recursos básicos que mantêm a vida do ser humano, que mantém a vida de um indivíduo. Quem já se qualificou em primeiros socorros, quem já teve aula, conhece bem essas funções, esses recursos do corpo humano. Quais seriam? Primeiro, respiração. Segundo, pulsação. E terceiro, volume de sangue. A respiração é a responsável por captar o ar com oxigênio, que está no meio externo, e levar para dentro dos pulmões. Dentro dos pulmões vai ser o sangue que vai fazer a troca de gases. Então ele vai entregar o refúgio, que é o gás carbônico, e vai
se suprir de oxigênio para depois distribuir isso para as células do corpo, ok? E de pulsação, porque é o coração que vai fazer com que esse sangue, as células do sangue se movimentem e percorram todo o corpo, fazendo a entrega do oxigênio para as células. Relembrando, né, o sistema respiratório, nós temos aí as vias aéreas superiores, por onde o ar vai entrar. Ele vai ser conduzido para os pulmões. As vias, né, que dão acesso do ar externo até dentro dos pulmões são vias que vão se ramificando, né, se ramificam para os dois pulmões, e dentro de cada pulmão elas vão se ramificando, né, até que nas menores extremidades você vai ter algo chamado de alvéolo, né? Ou seja, é o destino final daquele ar que foi respirado e que entrou para dentro do organismo. São nos alvéolos onde passam os vasos sanguíneos e é onde há a troca desses gases. É onde as células do sangue responsáveis por esse transporte, chamado de hemácias, são elas que vão liberar o gás carbônico e absorver oxigênio e aí recomeçar a sua trajetória entregando oxigênio para todas as células do organismo. E para que esse processo, né, ele seja constante, ininterrupto, você precisa então, né, de volume de sangue. Você tem que ter sangue suficiente para isso, com células suficientes para fazer esse transporte dos gases, né, e precisa que esse sangue se movimente. Aí vem então a função do sistema cardíaco. Aí tem a importância, a função essencial do coração em bombear este sangue para que ele circule por todo o organismo. E assim, graças ao coração, você tem a circulação de todas essas células, né, do sangue pelo organismo fazendo esse trabalho. O coração, ele é particionado. Então ele é constituído de duas partes. Uma das partes desse coração é o responsável por bombear, né, o sangue que vem dos pulmões e distribuí-lo para o corpo. Então é o sangue que foi oxigenado, que está rico em oxigênio, e que agora vai ser distribuído para todas as partes, todas as células do corpo. A outra parte do coração, ela é responsável por trazer de volta o sangue, né, que já percorreu o organismo, entregando oxigênio, recolhendo os refugos, né, do metabolismo das células, né, e que agora volta para o coração e que é bombeado para os pulmões para que essa troca de gases seja feita. Trata-se de um circuito fechado, né, e que, de novo, de forma ininterrupta, você tem esse ciclo de enviar o sangue, ele retornar, ser enviado novamente e retornar. Para representar graficamente a diferença entre os vasos sanguíneos que levam o sangue rico em oxigênio e os vasos sanguíneos que retornam com sangue para o coração e pulmões, aí se usam cores. Aí o vermelho é usado para indicar o sangue rico em oxigênio e o azul ele é usado para indicar o sangue que está retornando para o coração e pulmão, né, que está enriquecido com gás carbônico. Os vasos sanguíneos que transportam o sangue rico em oxigênio e são representados nas ilustrações com a cor vermelha, são chamados de artérias. Então são as artérias que vão distribuir o sangue rico em oxigênio para todos os tecidos do corpo. Os vasos sanguíneos que retornam com o sangue para coração e pulmão são chamados de veias. E por isso que o sangue que circula pelas veias é chamado de sangue venoso. Para quem já estudou, para quem já passou por um treinamento com meus socorros, deve ter recebido a informação, né, de que às vezes é possível você perceber se, por exemplo, numa hemorragia, o que você está vendo ali é um sangue arterial ou um sangue venoso. Porque o sangue das artérias, que é rico em oxigênio, ele tem um vermelho vivo. Enquanto que o sangue venoso, quer dizer, aquele que está vazando de uma veia, né, seria o sangue que deveria estar retornando para o coração e os pulmões, ele é um sangue mais escuro, mais viscoso. A partir deste momento, eu vou usar muito esses termos, né? Veias
porque são os vasos sanguíneos que a gente vai ver que a gente vai dar um destaque quando abordamos a tal síndrome da suspensão inerte, né? E sangue venoso, que é o sangue rico em gás carbônico, que deveria estar retornando para o coração e pulmão. Deveria, vocês vão entender, porque quando a gente vai abordar a síndrome da suspensão inerte, vocês vão ver que é aí que está a complicação e que pode desencadear um monte de sintomas que nós denominamos como síndrome da suspensão inerte. Até aqui, é capaz de ter alguém que está me assistindo já aborrecido. Falou, jura que eu estou assistindo esse vídeo para rever coisas tão básicas e elementares, né, que eu aprendi lá no ensino fundamental, ou no ensino médio, ou aprendi no meu curso de primeiros socorros, né? Não, mas calma, tudo bem? Isso aqui, de novo, é só para a gente ter um começo, meio e fim. A gente reviu, relembrou algumas coisas básicas. Mas é nesse momento que eu vou acrescentar algo que já não é de conhecimento comum, que muita gente não sabe, que é a circulação do sangue, quer dizer, o bombeamento do sangue para que ele circule por todo o organismo, principalmente com uma pessoa que está na posição de pé, tá ereta, tá? Essa circulação, ela é garantida não só pelo coração. O coração ele tem um importante e fundamental aliado nessa circulação, que são os músculos. É isso mesmo, os músculos do corpo ajudam no bombeamento do sangue. É óbvio que quando nós pensamos numa pessoa de pé, o sangue arterial, quer dizer, aquele rico, né, em oxigênio, né, que está saindo do coração para chegar até as extremidades lá do pé, ele tem a ação da gravidade a seu favor. O problema é o sangue venoso. Então, as veias, elas é que vão ter uma dificuldade maior para fazer com que o sangue que está correndo por elas suba contra a ação da gravidade e chegue até o coração e pulmões. E é nesta situação, quer dizer, uma pessoa de pé, com sangue, com o fluxo de sangue venoso, tendo que vencer a ação da gravidade, é que o coração sozinho não dá conta. Ele precisa da compressão dos músculos, né? Os músculos trabalhando normalmente, né? Se contraindo, relaxando, eles vão pressionando as veias e ajudando a fazer com que esse fluxo, o sangue venoso, ele suba no sentido do coração e dos pulmões. Nessa nossa máquina maravilhosa, né, que é o corpo humano, as veias, elas ainda têm mais um recurso, que são válvulas, né, que garantem que durante esse processo, durante esses ciclos, né, de pulsação, de contração, né, não haja o risco desse sangue venoso retornar. Essas válvulas garantem que o fluxo de sangue vai ter só um sentido, né, só o alto, né, para onde ele tem que retornar, que é o coração e os pulmões. E é aqui que a gente chega no âmago da coisa. Tá? Então, o que é que pode ocasionar, né, a tal síndrome da suspensão inerte? São dois fatores fundamentais. Primeiro, a posição do corpo. Segundo, a falta da atividade dos músculos. Então, uma pessoa que não está usando o cinturão de segurança, ok? Não está. É uma outra situação, é um outro cenário. Uma pessoa que está simplesmente de pé, parada, por muito tempo, por determinado tempo, ela pode desenvolver esse conjunto de sintomas que, se agravando, podem levar ao desmaio, à perda de consciência, pela dificuldade, né, do sangue venoso voltar para o coração e os pulmões, ou seja, prejudicando a circulação do sangue. E aí, o que o corpo faz? Quando ele percebe, né, que o sangue venoso não está retornando, e se o sangue venoso não está retornando, significa que ele também não tem sangue para mandar para os pulmões, para oxigenar e voltar a circular pelo corpo distribuindo oxigênio. Lembra disso? Para uma pessoa se manter viva, para o corpo funcionar perfeitamente, não pode ser interrompido a respiração, a pulsação, e você não pode ter perda de volume de sangue. E é o que vai acontecer. Se o sangue venoso não está retornando,
para o coração e os pulmões, você está tendo uma diminuição do sangue que o coração e os pulmões vão ter disponíveis para poder oxigenar e mandar para as células. Quando o organismo percebe que está tendo essa dificuldade, uma das ações do cérebro, qual é? Fala, eu vou desligar tudo que eu puder para economizar energia, porque está me faltando células no sangue, células suficientes de sangue para entregar o oxigênio para o corpo. Isso é o desmaio. Quando uma pessoa desmaia, ainda existe aí mais um benefício para o organismo. Porque quando uma pessoa desmaia, ela vai deitar. O corpo ele muda de posição. Ele vai ficar numa posição em que o conjunto de artérias e veias, né, todos os vasos sanguíneos, estão mais ou menos na mesma altura do coração. E aí ele não tem mais, independente dos músculos estarem relaxados ou não, o coração agora não vai ter mais dificuldade para garantir o fluxo, né, contínuo desse sangue por todo o corpo. Né? Então, o desmaio é uma reação do organismo compensatória que vai garantir que o sangue volte a circular sem dificuldade. Então, o problema qual é? Olha só, o âmago da coisa está na posição do corpo e na inatividade, da falta da atividade dos músculos. E olha, só para enfatizar isso, né, como é importante, vocês já viram, já devem ter visto em algum momento das suas vidas, a ocorrência de um guarda de honra, um soldado em formação, em posição de sentido por muito tempo, né, ao longo de uma cerimônia, acontecer de desmaiar. Então tá lá sendo filmada a cerimônia e de repente, né, um guarda de honra, um soldado desaba, desmaia, né, exatamente por esse motivo. E aí assim, militares, soldados, guardas de honra, eles sabem disso. E aí para se prevenir deste problema, aí eles aplicam algumas técnicas. Uma é uma leve flexão dos joelhos, né, para forçar você a usar a musculatura da perna, né, usar a musculatura para se sustentar. Né? Ou uma outra técnica que eles usam é ficar mexendo os dedos dos pés. Né? Porque mexendo os dedos dos pés você também está mexendo lá num conjunto de músculos. Então isso são técnicas preventivas para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Mas aí é natural que surja uma pergunta. Bom, se é assim, por que então todos os soldados, todos os guardas de honra não desmaiaram? Ou outra forma de perguntar, né? Bom, se eles tomam medidas preventivas para que isso não aconteça, então por que de vez em quando algum desses soldados ou guardas de honra desmaiam? A questão está numa predisposição. E isso vale para os trabalhadores e vale para os trabalhadores atuando em trabalhos em altura. O indivíduo ele pode estar predisposto a desenvolver esses sintomas por causa de desidratação, né? Calor, alguém de beber pouca água, não bebeu, está desidratado. Né? Alguém que não dormiu, né? Ou dormiu muito mal, então tem a questão da exaustão. Tem questões como a hipotermia, é a diminuição da temperatura corporal do corpo, né? Numa condição em que o corpo não consegue mais regular a temperatura, não consegue repor o calor que ele está perdendo, né? Entre outros motivos. Quer dizer, podem predispor a pessoa a desenvolver os sintomas, o conjunto de sintomas que podem levar a um desmaio, né? E no caso dos trabalhadores em altura, até mesmo a morte. Eu sei que eu estou devendo explicar, então, qual é a associação, né, da tal síndrome da suspensão inerte com o uso do cinturão de segurança. E eu já estou chegando lá. Mas antes disso, eu acho que vale fazer um comentário. Para quem precisar e deve, eu acho que todos nós que precisamos dominar esse assunto, precisamos fazer isso, precisamos fazer a lição de casa, que é pesquisar, que é estudar, vai se deparar com alguns termos que são exóticos para quem não é da área de saúde. Por exemplo, a posição ortostática, né? O ortostatismo, ortostatia, isso significa ficar em pé. É isso. Uma posição ortostática significa uma posição em que a pessoa está em pé. Agora sim, vem o fato
que envolve o uso do cinturão de segurança. O que nós acabamos de ver é que numa pessoa, numa condição mais rotineira, cotidiana, uma pessoa que ficou muito tempo de pé, imóvel, né, pode desenvolver esses sintomas que pode levar ao desmaio. Isso é um recurso do corpo. Quer dizer, além de economizar energia, ele muda a posição do corpo. E uma pessoa, ao cair, né, ficar deitada, né, o problema se resolve. Então a pessoa, inclusive, pode se recuperar muito rapidamente, né, depois de ter caído. Né? Isso se ela não se machucou, obviamente. O uso do cinturão de segurança, né, também em condições normais de uso, vai impedir que isso aconteça. Porque a posição natural, né, de um trabalhador que após uma queda ficou sustentado pelo cinturão de segurança é com o corpo na posição vertical. Aí é que surge o problema. Então, peraí. Então, não tem mais essa de mudar de posição e as coisas se resolverem. Não vai se resolver. Então, uma pessoa que apresenta o sintoma, mesmo que não tenha chegado a desmaiar, mas ou seja, a situação toma uma gravidade porque todos os sintomas de pré-desmaio, palidez, suor, dores de cabeça, dificuldade de visão, formigamento de pernas e braços, náusea, a sensação de que vai desmaiar, todos esses sintomas pré-desmaio já mostram que esse trabalhador, essa pessoa suspensa por cinturão de segurança, já está no processo, já está evoluindo nessa tal síndrome da suspensão inerte. E isso já toma uma gravidade. Tá? Isso tem que ser considerado com a devida severidade, seriedade, porque é grave. Tá? A gente vai ver isso agora, né? Nessa parte final da aula, a gente vai ver que pode haver complicações e até morte depois do resgate. Né? Então, é um tema mesmo que a gente tem que tratar com muita seriedade. E nessa situação de ficar suspenso por um cinturão de segurança imóvel, né, que pode levar à manifestação dos sintomas da síndrome de suspensão inerte, quando tratamos das situações de trabalho, ela realmente é mais grave quando comparada, por exemplo, com atividades esportivas, por causa do modelo de cinturão de segurança que a gente usa. Porque esse modelo, né, o modelo de cinturão de segurança tipo paraquedista, quando bem usado, quando bem regulado, ele vai deixar a pessoa, esteja ela consciente ou não, com o corpo uma posição bastante vertical, o que para essa situação é pior. E isso difere um pouco das situações em atividades esportivas, tá? Que também tem. Inclusive, na sequência eu vou comentar o foco, né, que muitas das pesquisas sobre esse assunto têm em cima da atividade esportiva, não laboral. Nas atividades, no ambiente de trabalho, no ambiente industrial, né, que se assemelham mais a situações enfrentadas por um escalador, por um explorador de cavernas, é o dos profissionais de acesso por cordas, o dos escaladores industriais. Que aí, seja conscientes ou inconscientes, quer dizer, desmaiados, né, a posição que eles podem assumir, aí já realmente se assemelha mais a de um escalador ou de um explorador de cavernas. E o problema, então, só para enfatizar, de estar suspenso por um cinturão de segurança é, primeiro, a posição do corpo, porque o corpo está predominantemente na vertical. Tá? O segundo problema é não estar se movimentando, não estar usando os músculos das pernas. E aí, como já foi mencionado, né, o coração perde esse importante aliado no movimento do coração, que são os músculos, no caso das pernas. O que pode levar ao represamento do sangue venoso nas pernas. Tá? E qual é a consequência disso? Bom, se o sangue está se acumulando, ele está se represando nas pernas, significa que ele não está voltando ao sistema. Vai começar a faltar volume de sangue para continuar mantendo esse sistema funcionando. E aí começa a haver o quê? Uma escassez de oxigênio nos tecidos do corpo. Né? Alguns órgãos do corpo são mais frágeis. O primeiro deles, que é o primeiro a ser prejudicado, né, com maior gravidade, é o cérebro. Então as primeiras células do corpo a começarem a morrer em função da falta de oxigênio são os neurônios, as células do cérebro. Tá? E quando há uma perda definitiva, quer dizer, a morte de um neurônio, isso chama isquemia. E quando essa isquemia é muito severa, vai provocar arritmias no coração
que vão levar à morte. Então, esse é o resultado, né? Tanto que essa situação, a tal síndrome da suspensão inerte, em termos de sintomas, de efeitos sobre o corpo, ela é comparada a uma hemorragia grau 2. Então, para quem não sabe, uma hemorragia grau 2 é considerada uma hemorragia moderada, né, em que há perda de sangue entre 15% e 30% do volume total do corpo. Isso vai afetar órgãos que são mais sensíveis, como o cérebro, que na consequência vai afetar o coração e vai vir a morte. Há também a possibilidade de efeitos graves e até mesmo de mortes de forma tardia. Eu quero dizer o seguinte, depois do resgate, mesmo que ela seja resgatada, mesmo que aparentemente ela tenha se recuperado, a morte pode vir tardiamente. Por quê? O rim, por exemplo, os rins, eles são muito suscetíveis à escassez de oxigênio, né? Então, há casos de morte por insuficiência renal, né, depois do resgate. Tá? Outra coisa, o represamento, né, do sangue venoso nas pernas também pode gerar um coágulo. Esse coágulo, quando esse sangue for liberado, quer dizer, no resgate, a pessoa então vai ser colocada numa posição mais adequada, o sangue venoso que estava acumulado ali ele vai ser liberado, esse coágulo pode afetar os pulmões, né, e levar a pessoa à morte. Então percebe como essa situação que a gente está abordando aqui, ela realmente é grave. Quer dizer, pode levar uma pessoa à morte enquanto está suspensa, ou pode provocar a morte dela depois de resgatada, mesmo que aparentemente ela tenha se recuperado. Tá, ok. Então, aí pode surgir uma pergunta. O que a gente faz com esse conhecimento? Né? Porque não importa muito a causa, né, o que vai causar a síndrome. Né? O que é importante é saber que um trabalhador que caiu e está suspenso pelo cinturão de segurança precisa ser retirado daquela situação o mais rápido possível. Ponto. Né? O que vai causar a síndrome é menos importante. Até faz sentido. Mas esse conhecimento, né, que você está adquirindo nessa aula, ele é importante para te mostrar que existem outras situações que não vão envolver a suspensão pelo cinto, que podem desencadear essa síndrome, esse conjunto de sintomas e até mesmo levar alguém à morte. Quer um exemplo? Olha esse daqui. Uma pessoa, uma vítima, sendo resgatada, presa, amarrada a uma maca, numa posição vertical. Ela não está suspensa pelo cinturão de segurança, mas ela está numa situação que ela não tem escolha, ela não consegue se mover, ela não consegue usar a musculatura e está com o corpo na posição vertical. E é por isso que vem a recomendação, aí eu abro um parênteses, tá? Em resgates verticais, resgates em altura, espaços confinados, sempre que for possível, sempre que for viável, faça o resgate, faça as manobras de içamento ou descida da vítima, né, com a maca na posição horizontal, com a cabeça levemente elevada com relação aos pés. Essa é a condição ideal. Sim, mas eu sei. Tem situações que isso é impossível. Por exemplo, espaços confinados. É muito fácil que no espaço confinado você não tem espaço físico, né, suficiente para poder manobrar uma vítima com a maca na posição horizontal. Você não tem escolha. Né? A única forma de resgatá-la, de tirar daquela situação, é com a maca na posição vertical. Tá bom. Né? Mas agora que você sabe o que pode acontecer com essa vítima, com a circulação sanguínea dessa vítima, por estar, né, na posição vertical, imobilizada, ou seja, não tem como usar os músculos, a situação dela, que já pode ser alguém, já é uma vítima, já pode estar machucada, pode se agravar, levando à morte de forma muito rápida. Se quem estiver na operação de resgate não estiver atento à possibilidade da síndrome da suspensão inerte. Tá, e aí o que fazer? Né, diante de uma situação que você pode ter um trabalhador, né, suspenso pelo cinturão de segurança e agir de forma a não agravar a situação e a salvá-lo. Bom, primeiro, quando você pega os artigos que vão abordar recomendações, eles já vão começar recomendando o seguinte: olha, não bota ninguém para trabalho em altura que possa vir a queda e ele fique suspenso.
Tá? É verdade, começa com esse tipo de recomendação. Mas vamos dizer que a queda aconteceu, o trabalhador está suspenso e tal. A segunda recomendação, retire-o daquela condição o mais rápido possível. Uma outra recomendação também é o seguinte, nessas situações, né, peça para que a vítima, por meios próprios, por esforço próprio, ou com a ajuda do resgatista, levantar as pernas, né, a mudar a posição das pernas para diminuir a intolerância do corpo a essa situação. É importante que os envolvidos, né, o pessoal envolvidos com a parte de emergências, aqueles que vão atender essa vítima, também tenham conhecimento sobre os sintomas. Isso é importante para que esse membro da equipe de emergências, esse resgatista, né, mais especificamente o resgatista, né, resgate à altura, ele perceba a gravidade da situação, né, e saiba então determinar quais são as ações seguintes que ele tem que ter, que envolve até o pós-resgate, até o momento em que a vítima então foi tirada da suspensão, né, e agora ela está numa situação segura. Existe uma recomendação dada pelo artigo da HSE, né, um dos artigos que eu estou indicando aqui, que é até curioso, mas faz sentido, tá? Numa situação como essa, sempre quando for possível e viável, faça o resgate abaixando a vítima, né, no sentido da ação da gravidade, não contra, tá? Porque isso aumenta o que o artigo chama de força hidrostática, ou seja, você tá forçando ainda mais, né, o sangue para as partes baixas do corpo, tá? Então, desde que seja viável e não vá atrasar o resgate, né, porque aí no caso o tempo, a velocidade desse resgate é mais importante, né, tente fazer esse resgate abaixando a vítima e não erguendo, né, e não subindo. Quando disponível, principalmente uma pessoa, né, que chegou a desmaiar, a ficar inconsciente, é a aplicação de oxigênio suplementar. Tá? E outra coisa, né, após o resgate, qual é a condição ideal? É que essa vítima ela seja atendida, ela seja avaliada, monitorada, né, por um médico, tá? Por uma equipe especializada. Na verdade, não é qualquer médico, né? Um médico, né, que seja capacitado para esse tipo de ocorrência, né? De preferência, um médico que seja treinado para atendimento pré-hospitalar. O que é o atendimento pré-hospitalar? É o conjunto de técnicas, de procedimentos de primeiros socorros feitos fora do ambiente do hospital. Tudo bem? Então, esse é o ideal. Então, neste caso, né, o ideal seria a vítima ser atendida por um suporte avançado de APH, né, que aí envolve médico, tá? Isso sempre quando for possível. Por que essa recomendação? Porque após o resgate, mesmo a vítima aparentemente tendo se recuperado, ela pode ter complicações que vão surgir, inclusive a morte tardia. Tá? Então o médico tem condições de monitorar, avaliar o estado dela e intervir, né, caso a condição dela se complique após o resgate. Tudo bem? Ah, não tem, né? Não tem um médico, não tem um acesso fácil a um suporte avançado de atendimento pré-hospitalar. Então a solução é o seguinte, leva para o hospital, mesmo que a vítima aparentemente tenha se recuperado, ok? Leva para o hospital. Existe uma recomendação dentro deste tema que ela é comum, tá? É o que a maioria daqueles que abordam o assunto hoje aqui no Brasil vão lembrar. Nunca, depois de resgatado a vítima, deite ela, né? Coloca ela na posição supina, né? Deitada, né? Aí, quais são os argumentos para justificar que você não faça isso com a vítima? Normalmente, o argumento mais comum é que você pode saturar o coração, né? Você tem uma grande quantidade de sangue venoso que está acumulado, está represado nas pernas. Assim que você deita a vítima, esse sangue aí ele vai escoar, quer dizer, ele vai correr para o coração e que você poderia, então, está sobrecarregando o coração, levar a uma arritmia perigosa e aí a morte. Mas isso foi uma coisa que me deixou na dúvida quando eu estava preparando a aula, né, se eu faria ou não essa recomendação, né, e eu já vou explicar. Naquele artigo em que eu mostro a foto daquele escalador sentado, volto com os aparelhos que estão monitorando, aquele em que o objetivo daquele teste, daquela experiência era gerar imagens de ultrassom das veias das pernas, né? Eles ali relatam
que no final do experimento, ao deitar a vítima, né, colocar na posição deitada, né, ficou visível que as artérias começaram a voltar ao diâmetro normal, ou seja, estavam dando vazão ao sangue venoso que estava acumulado. Mas que, no entanto, como eles também estavam monitorando o coração, que ali eles não constataram naquelas situações, naquela experiência, com aquelas condições, eles não observaram essa saturação, né, do coração. Ou seja, não chegou tanto sangue assim ao coração a ponto de afetá-lo. A outra coisa que me deixou também na dúvida, né, se deveríamos ou não perpetuar essa recomendação, é que num dos artigos que eu estou compartilhando, esse da HSE, de 2009, que trata especificamente, né, dos procedimentos, né, das primeiras ações para uma vítima da suspensão inerte, não traz essa recomendação. Né? Então, existe um artigo, um dos artigos que eu estou colocando, um dos mais completos, que eu vou comentar sobre ele, de 2002, que é, na verdade, uma compilação de vários trabalhos, de vários artigos, de várias experiências, né, todos reunidos em um documento, ok? Então, ele é datado de 2002, mas traz experimentos, traz artigos das décadas de 70, 80, 90, né, sobre esse assunto. Tá? Aí lá há essa recomendação, né, de você nunca colocar uma vítima da suspensão inerte, né, imediatamente na posição deitada, né, porque isso realmente pode trazer complicações que podem levá-la à morte. Está lá, no de 2002. No de 2009, também um artigo relacionado com a HSE, não fala nada a respeito disso. Aí eu falei, mas esse procedimento então é mantido ou não se colocar mais? Aí eu busquei um dos médicos que me ajudou na elaboração desta aula sobre essa questão, eu fiz esse questionamento, né, levei essas questões para ele, e o argumento que ele me deu é o seguinte, que sim, ele recomenda que num resgate, tirando a vítima da posição de suspensão, nunca deitá-la imediatamente. E aí os argumentos que ele usou foi o seguinte: esse sangue represado, ele vai ter a química dele alterada, porque vão ser geradas substâncias, ou vão se acumular, e também se acumular substâncias que vão alterar a química desse sangue. Tá? Essa química alterada, quando chegar no coração, né, vai gerar arritmias num coração que já está fragilizado. Ou seja, então, de fato, né, se você permitir que grande quantidade desse sangue venoso, né, que estava acumulado, ele chegue rapidamente ao coração, pode mesmo haver o risco do quadro da vítima se agravar e ela morrer após o resgate. Tá? Então, na dúvida, em função dessas conversas, a gente pode manter essa orientação. Tá? Então, deixa a pessoa sentada, né? Deixa o tronco dela mais elevado, né? Para que esse sangue acumulado, sangue venoso acumulado, não chegue em grande quantidade muito rapidamente ao coração. Sobre os artigos que eu tenho para recomendar, vale comentar que o material que eu recebi do Dr. Eduardo Vinhais e do Dr. Oswaldo Bastos, né, foi um material mais extenso. Né? Então, eles tiveram cuidado, eles me ajudaram em fazer uma seleção de material e me encaminharam isso para que eu pudesse estudar. Ok? Confesso que eu não li tudo o que eu recebi. Né? Inclusive, ao longo do tempo, o Dr. Oswaldo Bastos, inclusive, foi me encaminhando mais coisas. Né? Conforme ele foi encontrando, ele foi me encaminhando. Eu não li tudo. Né? E de tudo que eu li, eu também não estou compartilhando com vocês. Porque algumas coisas eu entendi que não estava acrescentando mais. O que estava oferecendo era algo que outros artigos já tinham abordado. Então, não estava acrescentando nada ali. Né? Então, eu fui seletivo na hora de indicar para vocês essas referências. Né? O primeiro deles, que está relacionado com a HSE, aquele órgão governamental, né, do Reino Unido, né, que faz a administração da saúde e segurança do trabalho, de 2002. Então, neste documento, ele na verdade é uma compilação, né, eles reúnem, né, vários trabalhos de períodos diferentes e do mundo todo, tá? Não é só da Europa. Também relacionado com a HSE,
né? Ele é um pouco mais recente, ele é de 2009. É um artigo que orienta os procedimentos, né, para atendimento a uma vítima de suspensão inerte. O terceiro artigo, ele é daquele que eu já mencionei aqui nessa aula, que ele foi publicado por uma associação de médicos, né, para atividades em ambientes selvagens, tá? Ou seja, está ligado à atividade esportiva, está ligado ao montanhismo, né? E foi o artigo, né, que serviu como base para uma videoaula do Rodrigo Araújo, que eu também vou indicar. Então, o link dessa videoaula do Rodrigo Araújo, eu estou colocando aqui também na descrição do vídeo, né? E aí ele baseia a videoaula dele neste artigo. Neste artigo, o objetivo, como eu já mencionei, era fazer imagens de ultrassom, né, das veias das pernas. O quarto artigo tem a ver com a instituição americana, né, uma instituição também do governo americano, que vai tratar da saúde e da segurança do trabalho, né? Então, o artigo também não é extenso, que aborda a questão da síndrome da suspensão inerte. O quinto artigo é o único daqui que eu estou indicando que está em português, que é um artigo que foi produzido pelo Dr. Oswaldo Bastos. Uma coisa importante, com exceção do artigo do Dr. Oswaldo Bastos, todos os outros estão no inglês, né? Não estão em português. E aí vale um comentário, tá? Hoje, graças à tecnologia que a gente tem, né, aos programas, aos aplicativos que a gente tem hoje na internet, o idioma não é mais uma barreira para pesquisa e estudo, ok? Eu não domino bem o inglês, tem uma porcaria de inglês, né? Mas eu não deixo de pesquisar para os meus conteúdos em outros idiomas, principalmente inglês. Inclusive neste caso, tá? Então, se você não ler inglês, o que você pode fazer? Se for um site, né, o artigo tá dentro de um site, você pode, pelo próprio navegador, não sei se todos, mas provavelmente todos têm, aquela função de traduzir a página. Então ele vai abrir a página para você da internet, aquela que você quer, já traduzido para o português. Às vezes há algumas falhas, né? Às vezes há alguns links, algumas coisas que não são traduzidas. Mas de forma geral, sim, dá para você ler uma página que originalmente estava em inglês, mas em português. Com relação aos artigos, que eu estou compartilhando os links, em que você vai baixar o PDF, né? Depois que você baixou o arquivo original em inglês, o que você faz? Você vai no Google Tradutor, ok? E pede para ele traduzir um documento. Aí ele vai pedir para que você indique qual é o documento que você quer traduzir. Você vai na pasta do seu computador, indica, né? Pede para ele abrir aquele documento e traduzi-lo. E aí ele vai te dar uma versão daquele arquivo já traduzido para o português, né? Aí você salva no seu computador e você vai ter ambas as versões, a original em inglês e a versão em português. Espero que eu tenha conseguido ser suficientemente didático, né? Que o conteúdo apresentado, né, tenha valor para você que assistiu, que tenha feito alguma diferença sobre o conhecimento desse tema. Vale lembrar que esta aula ela foi possível. A produção dela foi possível pelo investimento do Instituto Santa Catarina. Então eles merecem, acho que, ser valorizados, merecem reconhecimento, né, por terem feito esse investimento, por terem compreendido a importância, né, de se produzir e disponibilizar essa aula. E sugiro que você os prestigie acessando lá o site deles para conhecer os produtos e serviços que eles oferecem. Agradeço a sua audiência, agradeço você ter acompanhado essa aula até aqui. Né? E me despeço dando um até logo, até a próxima aula, até o próximo vídeo. Tchau!